Senhor Jesus, vamos abrir a nossa Bíblia, Eclesiastes, capítulo de número 4, verso 9 e verso 10, na palavra do Senhor, depois de Provérbios, e antes de cantares, enquanto os irmãos encontram, nós queremos aqui trazer a nossa gratidão a Deus em primeiro lugar, também ao pastor Luizinho, Deus abençoe, em nome de Jesus, todos os obreiros, pastor João Pedro, pastor Jacir, irmão Rosalino, aliás, pastor Nelson, todos os demais obreiros, irmãos, graças a Deus, nosso irmão, amigo, Lucas, a bênção do Senhor, e toda a igreja, aleluia. Jesus é o anfitrião dessa festa, e você que veio visitar é o convidado especial, então, se alegre na presença do Senhor nessa noite, deixa o Senhor falar ao teu coração, e vamos juntos ouvir e meditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e também o verso 10, os irmãos encontraram? Amém? Vamos fazer leitura então. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amém? Os irmãos podem sentar, nós queremos, aleluias, fazer dentro do tema que nos foi passado, uma explanação da palavra e também trazer algo para as nossas vidas nesta noite, que possamos nos alimentar da palavra do Senhor, que possamos receber da sua palavra. Então, para que nós venhamos entender esses versículos que nós lemos, nós precisamos primeiramente saber quem escreveu esse livro, porque isso é de suma importância para que nós venhamos compreender a mensagem que está nesse livro, é saber quem escreveu. E quando nós vamos procurar, nós vimos que o escritor do livro de Eclesiastes foi o rei Salomão, terceiro rei de Israel, o primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi, e após Davi, seu filho Salomão, então começa a reinar, e ali quando ele começa o seu reinado, ainda na sua juventude, ele vai buscar a presença do Senhor, aleluia, ele se coloca na presença do Senhor, e quando ele se coloca na presença do Senhor, ele vai até a cidade de Gibeão, e ali ele oferece sacrifício ao Senhor. Então, nessa noite, este é um primeiro princípio que nós precisamos olhar para as nossas vidas, quando nós queremos saber quem foi Salomão. Foi alguém que ofereceu algo a Deus, e você veio nesta noite para oferecer algo ao Senhor, veio trazer a sua oferta a Deus. E às vezes quando nós falamos em oferta, pastor Luiz, as pessoas já pensam é dinheiro. Não é dinheiro apenas. Aleluia, a nossa maior oferta ao Senhor é a nossa própria vida, é a nossa entrega. Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 2 e no verso de número 1, ele fala, aleluia, que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, ou seja, ofertar a Deus a nossa vida e apresentar a Ele para que Ele possa nos usar. Então, quando nós olhamos, nós vimos que Salomão, ele vem e traz uma oferta, ele oferece a Deus algo. Em contrapartida, Deus aparece a Salomão e lhe faz uma pergunta: que queres que eu te dê? Isso está no capítulo 2 de 1 Reis. E Salomão então pede a Deus sabedoria e conhecimento, para que ele pudesse então liderar aquele povo, para que aquele povo tivesse paz, para que aquele povo fosse próspero, e assim ele viesse ser um bom líder para aquele povo. Quando ele faz isso, Deus se agrada do seu pedido, e disse: por que não pedisse prata, não pedisse ouro, nem pedisse para destruir os teus inimigos, eu vou te dar sabedoria, serás o homem mais sábio que existiu até hoje, e também vou enriquecer você. Aleluia, essa foi a primeira promessa de Deus para a vida de Salomão, que está escrevendo esse livro e esses versículos os quais nós lemos. Passa-se o tempo, Salomão começa a prosperar, começa a crescer, aleluia, o seu nome vai muito longe, devido à sua sabedoria, à sua forma de trabalhar, à sua maneira de se comportar na presença do Senhor, sendo obediente à vontade de Deus. E através disso, Deus eleva ele sobre todos os reis
daquela geração, daquele tempo. E Salomão fica conhecido sobre toda a terra como o rei mais sábio que já tinha existido. É isso que Deus faz nas nossas vidas, quando nós nos entregamos a Ele, quando nós verdadeiramente dedicamos a nossa vida ao Senhor e andamos segundo a sua vontade. Passa-se o tempo, Salomão agora, já reinando há um bom tempo, constrói o templo. E depois que ele constrói o templo, ele então começa a apresentar a Deus novamente sacrifícios. Ele ora ao Senhor. E nesta oração que Salomão faz, Deus novamente se manifesta a ele. Então nós temos aqui um grande segredo. E o segredo é: buscai a Deus em oração. Apresentar a Deus em oração. Tem um versículo maravilhoso da Bíblia, que está em Atos no capítulo 12, no verso 5, em que Paulo estava preso, estava encarcerado, Pedro, aliás, e ali a igreja estava fazendo contínua oração por ele a Deus. E o milagre aconteceu. Então, se você chegou aqui nessa noite esperando um milagre, precisando de um milagre, necessitando de algo sobrenatural que talvez a medicina não consiga fazer, que o gerente da empresa não consegue fazer, que o gerente do banco não tem condições para ajudar você, eu quero dizer para você que tem um aqui nessa noite que pode mudar a tua situação. Aleluia, tem alguém aqui nessa noite que tem o poder para todas as coisas. Ele veio aqui contemplar, ele está esperando a sua oração. Dedique o seu tempo, dedique a sua oração a Deus, busque a Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 5, no verso 17, ele diz: orai sem cessar. O segredo da vitória está na oração. O segredo da vitória está na obediência a Deus através da oração. Então esse era Salomão. E quando ele apresenta a Deus a sua oração, Deus aparece novamente a ele. E aí tem um versículo lindo, maravilhoso, que está em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, no verso 14, em que Deus fala para Salomão e diz para ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha a promessa de Deus, se nós fizermos a nossa parte, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer sarar corações nessa noite. Deus quer sarar casamentos nessa noite. Deus quer sarar, aleluia, problemas familiares nessa noite. Você veio aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem uma promessa para você. Ele quer cumprir essa promessa nesta noite. Aleluia, e ele estava fazendo essa promessa a Salomão, e ele faz a você. Então quem escreveu o livro foi Salomão, um dos homens mais sábios de toda a história. Aleluia, com conhecimento muito vasto, com sabedoria muito vasta. Ele escreveu grande parte do livro de Provérbios, ele escreveu o livro de Cantares ainda na sua juventude, na sua mocidade, e agora ele está escrevendo o livro de Eclesiastes. Mas na sua caminhada, Salomão perdeu a direção. Aleluia. Jesus disse, e no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho, esse caminho é só Jesus. Se nós sairmos do caminho de Jesus, nós perdemos a direção para a nossa vida. É como nós andarmos no meio do campo de noite, sem uma lanterna, sem nada. Facilmente nós vamos nos perder. Aleluia. Então assim é a vida daquele que não tem Jesus, daquele que não se apresenta para o Senhor. E Salomão, durante a sua caminhada, devido à sua sabedoria, às riquezas que ele foi adquirindo, ele acabou saindo da presença do Senhor. E agora, na sua idade avançada, na sua velhice, ele está escrevendo este livro, que nos traz grandes ensinamentos, que nos traz muitas coisas para nós aplicarmos na nossa vida. Aí você pode dizer assim, mas pastor, esse livro foi escrito há mais de 2000 anos atrás. E eu vou dizer a verdade. Mas ele é tão atual quanto a vida que nós estamos vivendo. Ele é tão necessário que nós venhamos ler e meditar e refletir nele, quanto o tempo que nós estamos passando. Porque Salomão começa agora a analisar a sua vida, a sua trajetória. E muitas vezes nós vivemos num período, irmão Lucas, aleluia, que nós não temos mais tempo para isso. Não conseguimos parar, sentar e fazer uma avaliação da nossa vida. E olharmos e vermos, será que nós estamos fazendo as coisas certas?
Será que as nossas escolhas estão sendo corretas? Será que o caminho que nós estamos trilhando está nos levando a algo bom para nós verdadeiramente? Porque a Bíblia diz que o coração do homem, aleluia, é perverso. Aleluia. E o que nós estamos fazendo nas nossas vidas? Que direção nós estamos tomando? Salomão se perdeu no caminho e ele chega no final da sua caminhada, daí ele começa a fazer uma reflexão da sua vida, aleluias, e do motivo que ele estava naquela situação. Então, quando nós olhamos para o capítulo de número 1, nós vamos ver que ele vai iniciar dizendo assim: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Mas aí parece que não tem conexão uma coisa com a outra, porque Salomão era o homem mais próspero. Salomão era o homem mais respeitado diante dos outros homens. Salomão era o homem que tinha mais sabedoria e conhecimento diante de toda a humanidade daquela época. Era o homem mais rico daquele momento. E tudo que o ser humano busca hoje é poder, reconhecimento e riqueza. O ser humano busca essas coisas incansavelmente, se esforça ao máximo para essas coisas. Mas nós precisamos compreender que Salomão nos dá aqui uma dica, um direcionamento, porque ele diz assim, ó, debaixo do sol, ou seja, fora da presença de Deus, dentro de uma visão e de um olhar secular do mundo natural, ele começa então a analisar e ver o vazio da sua vida, e ver a situação que ele estava vivendo agora já na sua idade avançada, já no seu período, aleluia, que ele estava perto de partir da terra. E aí ele contempla a sua vida, ele olha para a sua vida, e ele vê uma vida vazia. E aí você vai dizer, mas não, como pode isso? O homem com toda a riqueza, com toda a sabedoria, né? Com todas as conquistas, se dizer isso, sem um propósito. E quando ele diz vaidade de vaidade, aqui ele estava dizendo que tudo aquilo que ele tinha conquistado, que tudo aquilo que ele tinha adquirido, que tudo aquilo que ele possuía, que todo o reconhecimento, que toda a riqueza, que toda a sabedoria era inútil para ele, devido ao momento que ele estava vivendo. Que todo aquele poder que ele tinha era passageiro. E todos nós precisamos refletir nessa noite, e foi para isso que nós viemos aqui, com essa intenção no nosso coração. Será que nós estamos correndo e buscando o que é correto? Será que nós estamos nos esforçando por aquilo que é mais importante? Obrigado, irmão. Será que nós estamos verdadeiramente nos dedicando o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso vigor físico, e muitas vezes o nosso dinheiro que nós conquistamos, para aquilo que é o melhor para as nossas vidas? Então, nós estamos aqui no culto do amigo. Muitas pessoas ainda não são cristãs, mas nós precisamos ter este entendimento, parar um pouquinho, sabe, pisar o freio, estacionar o carro e dizer, o que eu estou fazendo na minha vida? Onde que eu estou gastando a minha juventude? Para os jovens que estão aqui, aleluia, para os casais que estão aqui, o que eu estou fazendo do meu lar? Que exemplo eu estou sendo para minha esposa? Que exemplo eu estou sendo para o meu esposo? Que exemplo eu estou sendo para os meus filhos? Quem eles estão enxergando em mim? Quando eles crescerem, eles vão querer ser igual a mim? Quantos lares, quantas famílias assoladas no tempo que nós vivemos? Porque na verdade nós estamos vivendo o período que Salomão viveu. Aleluia, a sua entrega, a sua dedicação, o seu tempo era para conquistas e conquistas e conquistas. E agora ele chega num período que ele diz assim, nada disso mais me serve. Eu tenho todo o dinheiro do mundo, né? E nós conhecemos, muitos dos que estão aqui talvez lembrem um cantor muito famoso que existia um tempo atrás, que tinha uma dupla, chamado Leandro, muito rico, com muitas posses, muitas condições, e muito jovem, foi acometido de um câncer terrível. E quando ele é acometido desse câncer, todo o dinheiro que ele conquistou, todas as posses e os bens que ele tinha, não puderam salvar ele da sepultura.
E eu não estou aqui dizendo que você não precisa trabalhar, eu estou dizendo que você tem que ter cuidado para não aplicar o teu coração apenas nisso. Para que os teus sonhos, os teus projetos não sejam apenas financeiros. Salomão tinha tudo que ele precisava financeiramente, muito além do que ele necessitava, mas ele não tinha paz no seu coração, a sua vida era um vazio. Aquele que não tem Cristo na sua vida, tem um vazio no seu peito, que é a falta do Espírito Santo. Mas nesta noite, o Consolador está nesse lugar para abençoar a tua vida. Nesta noite, aleluia, ele marcou um encontro com você para mudar a tua história. Enquanto Salomão estava indo de mal a pior, Deus trouxe você aqui para dizer: eu tenho uma nova história para você. Eu quero reescrever a tua história, eu quero entrar com providência no teu lar, eu quero abençoar a tua família, eu quero colocar a mão sobre o teu trabalho, aleluia, eu quero prosperar você, mas fica na minha presença, toma uma posição comigo, anda comigo, vive comigo, aleluia, aleluia. Então diz assim, que vantagem tem? Olha só, irmãos, a reflexão de Salomão, quando ele começa a olhar e ver o vazio da sua vida, e ver que tudo aquilo que ele tinha vivido, já passado, era passageiro, e agora ele não aproveitava mais nada. Ele diz assim, então, que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho, que ele fez debaixo do sol? Muitas conquistas, mas sem usufruir. Muitas vezes nós adquirimos muito, e partimos dessa terra sem aproveitar nada. Então é noite de nós refletirmos um pouquinho. Será que eu não devo ter um pouquinho mais de tempo para minha família? Será que eu não devo ter um pouquinho mais de tempo para mim? Aleluia. Será que eu não estou investindo demais? Estou perdendo aquilo que é mais importante. Se você for conversar com um médico muito conceituado, que já tem uma idade avançada, aí você perguntar para ele, valeu a pena tudo? Muitos deles vão dizer que não valeu a pena. Todo o reconhecimento, todo o dinheiro que eles conquistaram, para eles não serviu de quase nada. Aleluia. Se você tivesse uma oportunidade de falar com o Leandro naquele período, ele ia dizer isso também. De que adiantou toda a riqueza? Então nós temos que ter esse cuidado nas nossas vidas. Aqui nós vimos que ele estava mostrando, aleluia, que aquilo ali não valia de nada. Aleluia, ele faz essa reflexão e vê que a sua vida secular, a sua caminhada não tinha nada de bom, que ele pudesse se alegrar naquele momento. E é difícil a gente falar sobre essas coisas, né? Mas quantas vezes nós estamos com um vazio desses, e não é só quem não é cristão, não pense que é só você, até nós cristãos, e precisamos refletir, aonde que eu posso estar errando? Mas quantas e quantas vezes aqueles que não têm Cristo, eles buscam o reconhecimento, eles buscam a glória, né, as riquezas, para satisfazer a sua vida, só que essa satisfação, ela é passageira. Quer um exemplo? Você vai lá e almeja, eu tenho um Gol, mas eu quero comprar um carro do ano, eu quero comprar uma caminhonete zero, e você vai lá e compra essa caminhonete zero, era o teu sonho, era o teu projeto de vida, aí você vai lá e compra essa caminhonete, daqui 3 meses ela não tem valor nenhum para você, aleluia, você olha para ela e diz assim, é boa, né, é bonita, mas todo aquele empenho valeu a pena? Aí você vai lá e constrói a melhor casa que você pode construir, a casa dos teus sonhos, mas parece que ela nunca está completa. Sempre precisa fazer algo, sempre precisa melhorar algo, sempre precisa investir mais. O que é isso, irmãos? O vazio do coração sem Cristo. A falta da presença de Deus na sua vida. Este era o estado, este era o momento de Salomão, o homem com mais sabedoria, com mais riqueza, com mais reconhecimento, com mais respeito, com mais admiração, mas olhava para si mesmo e dizia assim, de que adiantou tudo isso? Aleluia. E aí nós vamos no versículo, no capítulo de número 2, e vimos Salomão agora falando e dizendo, olha, eu busquei a paz, eu busquei a alegria, eu busquei a felicidade, nas festas, na música, na bebida, nos prazeres, eu construí muito, eu adquiri muito, mas agora tudo isso continua vazio. Essa é a sociedade que nós vivemos.
Esse é o período em que nós estamos vivendo, uma sociedade vazia, uma sociedade desanimada, uma sociedade voltada a reclamar, nunca está bom. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia, sinta a graça dele aí nessa noite. Aleluia, o Senhor quer restaurar a tua caminhada, a tua vida. O Senhor quer restaurar os teus projetos dentro da direção, dentro da vontade dEle. Aleluia, estamos correndo numa direção que cada vez mais nos afasta da verdadeira paz, da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade. Então há uma necessidade hoje de nós pensarmos, projetarmos, refletirmos e ver, será que nós estamos no caminho certo? Salomão fez isso tarde demais na sua vida. Não tinha como mudar a situação. Mas você tem tempo ainda. Você ainda pode mudar o curso da tua vida. Você ainda pode transformar essa dificuldade que você está enfrentando, essa solidão, esse vazio, essa tristeza que está sobre a sua vida. Você pode transformar isso. Aleluia. A gente olha e muitas vezes vê as pessoas sorrindo e diz assim, olha aquela pessoa como é alegre. Mas na solidão dela, quando está sozinho, na solidão dele, não tem alegria, não tem prazer de viver. Aleluia. Assim era a vida de Salomão. E ele continua, vamos adiantar um pouquinho que o horário avança. No capítulo de número 13, ele diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo para todas as coisas. Ele não aproveitou nada nas festas, na bebida, na construção, nada. Porque ele estava no final da sua vida e não ia levar nada do que ele tinha. E não ia mais usufruir do que ele tinha conquistado. Mas aí ele olha e diz, um tempo determinado para todas as coisas. E aí ele começa a falar. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. E assim ele vem trazendo e vem explanando a sua vida, ou seja, tudo tem um tempo determinado. Assim como a alegria, a paz e a felicidade não duram para todos sempre nas nossas vidas, porque o apóstolo Paulo disse que nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação não são capazes de se comparar com a bênção da glória eterna. Então nós precisamos olhar para isso. Aleluia. As coisas terrenas, elas têm um prazo de validade. As coisas terrenas, elas são passageiras. Hoje a gente ganha, amanhã a gente perde. Era isso que Salomão estava dizendo no capítulo 3. Hoje nós nascemos, tem a alegria do nascimento, amanhã alguém morre, tem o choro da perda. Aleluia. Hoje nós estamos plantando, nos esforçando, porque a plantação, e eu sei que aqui tem muitos irmãos que são plantadores, que vivem, aleluia, no trabalho da campanha e sabe que há um esforço, há uma dedicação para se plantar, mas também há alegria para se colher. Quando se tem uma colheita boa, se alegra o coração. Aleluia. Então Salomão estava falando sobre isso. Ele estava dizendo que tudo tem um tempo determinado. E esse tempo determinado, debaixo do sol, como ele disse, é o tempo de hoje. É o tempo que Deus escolheu você para trazer a este lugar. É o tempo que Deus buscou você lá. Talvez você diga, mas eu não tenho valor nenhum para Deus, mas a minha vida é assim, a minha vida é desse jeito, é daquele jeito. Deus está olhando para você e está dizendo assim, você é especial para mim. Aleluia. Você é uma joia preciosa. Eu não sou de fazer isso, irmãos. Mas nessa noite eu vou convidar você a olhar para o irmão e para a irmã que está do teu lado e dizer assim, você é uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Aleluia. Você é especial para Deus. Aleluia. E sabe do que mais, irmãos? Essa pessoa que está do teu lado também é especial para você. Nunca esqueça disso. Aleluia, nunca deixe apagar essa chama no teu coração. E aí nós vemos aqui no capítulo de número 4, aonde nós lemos,
E vimos então Deus trabalhando na vida das pessoas. Por quê, irmãos? Porque Salomão tinha muitos servos, muitos empregados, um grande exército, um dos maiores exércitos da época. Mas ele se encontrava só. E esta é a mensagem de hoje. Salomão estava na solidão. Aleluia. E você está aqui nesta noite, porque você não está só. Porque alguém trouxe você até esse lugar, porque ama você. Porque tem um carinho especial pela tua vida. Porque quer direcionar você aquilo que é o melhor para as nossas vidas. Aleluia. Salomão encerra este livro no capítulo 12 e no verso 13, dizendo uma frase maravilhosa. Diz assim: o fim é: teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Este é o dever de todo homem. Então ele olha e contempla. Se você ler, o tempo não nos permite, mas se você ler os outros capítulos, você vai ver sempre Salomão, aleluia, perguntando e querendo responder para si mesmo, sem resposta, para a situação que ele estava vivendo, porque ele estava sem Jesus. Quem sabe você chegou até aqui nessa noite precisando de uma resposta para a tua vida. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, aleluia, pensando em algo que nem o teu esposo ou a tua esposa sabe, o teu filho, o teu pai, tua mãe não sabem que você está vivendo. Uma tristeza, uma angústia, que você não encontra mais prazer nas coisas, que você não encontra mais alegria nas coisas. Aleluia, algo que você tem as coisas que você quer, mas não tem paz no teu coração. Esse era o Salomão que nós lemos aqui na Bíblia. Precisava ter um encontro novamente com Cristo. E nesta noite, como foi cantado aqui, o verdadeiro amigo está aqui para abraçar você. O verdadeiro amigo que pagou o preço pela salvação da minha e da tua alma, que levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades, está aqui para curar você dessa tristeza. A doença do século não é o câncer, não é a AIDS, a doença do século é a depressão e a ansiedade, mas o Senhor cura a depressão, o Senhor cura a ansiedade, e nessa noite Ele quer limpar o teu coração, aleluia. Nessa noite Ele quer mudar o rumo da tua vida. Ei, Jesus está aqui, leve Ele contigo para casa, deixa Ele entrar no barco contigo nessa noite, e a obra vai se completar na sua vida, e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Há uma necessidade, e essa necessidade o Senhor quer suprir na tua vida. Quem sabe até hoje você bateu em tantas portas, quem sabe até hoje você buscou em tantos lugares a paz que tanto se fala. Vivemos num mundo de guerras, mas a Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Mas nós não somos mais do mundo, o Senhor já nos resgatou. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Aleluia, o Senhor quer nesta noite fazer que você faça parte daqueles que vão partir com Ele e vão morar com Ele toda a eternidade. Aleluia. Então nós precisamos entender. O Senhor veio trazer o refrigério para as nossas vidas. O Senhor veio trazer um bálsamo que vai curar as nossas feridas. Aleluia. E o curar as nossas feridas é arrancar a dor, é arrancar o sofrimento, é tirar a angústia, esse fardo pesado que você está carregando e não é mais seu. Aleluia, Ele já levou na cruz. Aleluia. Ele quer mudar o rumo. Aleluia, Ele quer entrar dentro do teu lar e quer mudar a situação. Pastor, o meu lar está difícil, a convivência está complicada, não há mais entendimento. É o Senhor que faz isso para mudar essa situação. É o Senhor que entra com providência e muda essa situação. Quem sabe você tem procurado a alegria nas festas,
nas bebidas. Vou falar algo aqui. Nós fazemos trabalho ali no presídio em Pelotas. Agora tem o irmão Natanael, está nos ajudando no trabalho lá também. Bênção do Senhor. E a gente vê tantos jovens lá, irmãos. Dá um dó tão grande de nós olharmos aqueles jovens ali, muitos com muito tempo para ficar lá dentro. Alguns que acham que nem vão sair de lá, de tanto tempo. Aí você vai dizer assim, mas eles estão lá porque fizeram algo de errado. Você não está errado, eles fizeram mesmo. Mas são vidas, são almas, né? Poderia ser qualquer um de nós. Poderia isso estar acontecendo conosco. Muitas pessoas hoje estão buscando enganar a si mesmo, a sua solidão, a sua tristeza, nas drogas, na prostituição, nos vícios. E não são só apenas jovens. Tem muitos que não são jovens e estão nessa situação. Talvez, enquanto eu estou falando aqui, você está pensando em alguém que está numa situação dessa ou parecida, que precisa ser transformado. E é só Jesus que transforma, é só Jesus que muda. Aleluia. Salomão precisava buscar um propósito, a sua vida era vazia. Aleluia, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. E quantas vezes estamos nessa situação? Quantas vezes não conseguimos compreender o que está acontecendo ao nosso redor? Nós vimos muitas pessoas felizes, nós vimos muitas pessoas alegres, nós vimos muitas pessoas sorrindo, mas nós não temos essa alegria. Nós vimos muitas famílias, aleluia, unidas, juntas, mas nós não temos essa paz dentro do nosso lar. Aleluia. Nós corremos, nos esforçamos tanto para encontrar a felicidade, achando que o dinheiro vai fazer isso, achando que as posses vão fazer isso. Mas nada disso vai satisfazer. Sabe quem que pode fazer isso? É Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Esse pode mudar a situação. Quando o povo estava no deserto, saiu do Egito, estava no deserto, passando fome, ele mandou o maná do céu, ele mandou o pão para alimentar o povo. Aleluia. Mas Jesus diz no capítulo 4 de Mateus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O pão do deserto alimentava o povo, mas outro dia tinha que comer. Mas a palavra do Senhor nos alimenta e não vamos mais ter sede. Recebe a palavra do Senhor na tua vida, recebe a palavra do Senhor no teu coração nessa noite. Tome um propósito, eu não quero mais essa vida. Aleluia. Quando Jesus ia passando ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 42 em diante, e estava o cego Bartimeu, e quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele fez foi tirar a sua capa, porque a sua capa identificava quem ele era. A capa que aquele cego usava trazia uma identificação para saber que ele era um necessitado, que ele era um cego. E nesta noite, quem sabe você não é cego fisicamente, mas espiritualmente você não consegue compreender as coisas do Senhor. Venha para a igreja. Deixa Jesus trabalhar na tua vida, deixa Jesus mudar a tua vida. Quem sabe essa capa está escrito ali, aleluia, essa pessoa nasceu para ser triste, essa pessoa nasceu para sofrer, essa pessoa nasceu para, aleluia, viver de uma forma difícil. Eu quero dizer para você, tem uma palavra para você nessa noite. Jesus veio aqui para dizer que você é especial para Ele, Ele quer mudar a tua caminhada, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o rumo da tua vida, Ele quer mudar o teu lar, Ele quer entrar com providência na tua família. Aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia, o horário está avançado. Esta é a palavra que nós lemos, capítulo 4, verso 9 e 10. Melhor é serem dois do que um. E dentro dessa palavra, a você que fez todo o esforço para trazer alguém, porque é especial para você nessa noite. Você e ele, aleluia, vão passar aqui na frente, para que nós venhamos orar. Você que trouxe o seu amigo, traga o seu amigo até a frente para nós orarmos. Você que nessa noite está aqui,
Aleluia, esse é um convite que nós vamos fazer. E compreendeu e entendeu que sozinho não vamos vencer, que sozinho não vamos chegar aonde nós almejamos, que o vazio do nosso coração, que a tristeza e a angústia, que a solidão, que o problema que enfrentamos, não conseguimos na força do nosso braço, não conseguimos na nossa sabedoria, não conseguimos na nossa inteligência resolver até agora. Agora vamos entregar aos pés do Senhor. Quer sair daqui alegre? Quer sair daqui com paz no teu coração? Mas quer sair daqui feliz? Jesus é a solução. Então eu convido você a levantar a tua mão e dizer: eu quero esse Jesus que está sendo pregado. Eu quero esse Jesus que mudou a situação de muitas pessoas. Eu quero esse Jesus que reescreveu a história do cego Bartimeu. Eu quero esse Jesus que mudou e curou a mulher do fluxo de sangue. Eu quero esse Jesus que trouxe alegria para a casa de Jairo, que tinha perdido a sua filha, mas Jesus ressuscitou. Eu quero esse Jesus que mudou a vida de Marta e Maria, quando ressuscitou a Lázaro, que estava morto há 4 dias. Aleluia. Eu quero esse Jesus que faz com que os lares destruídos sejam reconstruídos. Eu quero esse Jesus que pega as famílias, aleluia, que estão se desmanchando, e restaura a família. Aleluia. Eu quero esse Jesus. Quem vai ser a primeira alma que vai entregar sua vida ao Senhor? Quem vai ser o primeiro corajoso nessa noite, que quer sair daqui com Jesus no barco? Pode se levantar a tempestade, pode se levantar o vento forte, pode sofrer contrário, mas se Jesus estiver no barco, aleluia, nós temos vitória. Se Jesus estiver no barco, nós vamos vencer a tempestade, nós vamos vencer a fúria do vento, nós vamos conseguir chegar do outro lado. Aleluia. Não saia daqui como você chegou, mas venha à frente e apresente a sua vida para Deus. Essa é a melhor escolha que você pode fazer nessa noite. Ah, pastor, mas depois eu não... Amanhã pertence a Deus. A tua posição é hoje. O teu momento é hoje. Não se envergonhe. Aleluia. Mas entregue a sua vida para o Senhor. Você tem uma grande oportunidade nessa hora. Aleluia. Alguém quer aceitar Jesus? Essa é a minha primeira pergunta nessa noite. Aleluia. Se alguém quer aceitar Jesus, só faz um sinal com a sua mão. Alguém que está parado, quer reconciliar com o Senhor? Quer voltar para os caminhos? Tem algum filho pródigo aqui, que por motivo A ou B se afastou, não importa o motivo, mas o Senhor continua de braços abertos esperando você. Aleluia, o Senhor continua todo dia olhando para ver se você não está vindo. Quem sabe você está aqui nessa noite e quer tomar um propósito com Ele. Aleluia. Tem alguém aqui? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, a igreja se alegra, irmãos. Aleluia, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Aleluia. E há um céu esperando por cada um que se entregar a Ele. Aleluia. Você não quer vir também? Você que está visitando, aleluia, não quer também tomar um propósito? Não se encorajou com os primeiros corajosos desta noite? Aleluia. Venha para a presença do Senhor. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Aleluia. Ele tem bálsamo para derramar sobre nós, curar as nossas feridas, as feridas da alma, aquelas que nós não contamos para o familiar, aquelas que nós não contamos para os amigos, mas Deus sabe que aquela ferida está ali, está machucando, e está doendo, e está arrancando a paz, está arrancando a alegria, mas Deus tem bálsamo para curar essa ferida. Aleluia. Deus tem novidade para você. As coisas velhas se passaram,
Até aqui foi sofrimento, até aqui foi luta, até aqui foi dificuldade, mas agora Deus tem uma nova história para você. Agora Deus tem, aleluia, uma vida nova para você. Agora Deus tem, aleluia, o melhor dessa terra para você e ainda a vida eterna para cada um de nós. Aleluia. Aleluia. E você que precisa de uma oração, passe aqui na frente. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando ao Senhor com a permissão do pastor Luiz. A minha filha pode louvar? Aleluia, então vai preparar o louvor que estava ensaiando ali hoje à tarde. E você preste atenção na letra deste louvor. E você reflita na letra deste louvor. Deus quer mudar a tua situação. Deus quer escrever uma nova história para você. Não foi em vão que você veio neste lugar. Aleluia, a festa no céu pela sua escolha. A festa no céu pela sua posição, e nesta hora, aleluia, Deus vai fazer muito além daquilo que nós pensamos ou esperamos. Aleluia, Deus tem cura física, Deus tem cura emocional, Deus tem cura espiritual para as nossas vidas. Aleluia, Deus quer usar as nossas vidas como um instrumento nas suas mãos, como um vaso. Então fecha os teus olhos, nós vamos convidar os obreiros para estarem orando, aleluia, intercedendo em seu favor. Esta é a oração da fé. Aleluia, e nós vamos orar com fé, mas sempre que Jesus curava, Ele dizia, vai em paz, a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Isso tudo é por fé, irmãos. Então use a sua fé agora quando você estiver recebendo a oração. Aleluia, deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Aleluia, vai buscando a presença do Senhor, vai entregando a sua vida para Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, deixa Deus agir, há um clima espiritual nesse lugar. Aleluia, você que não passou aqui, levante as suas mãos para cá. Agora nós vamos usar a nossa fé, agora nós vamos ver o agir, o manifestar do Senhor. Vidas serão renovadas, almas serão salvas desse lugar, vidas serão transformadas, lares restaurados. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Vamos orar, vamos orar. Vamos interceder, aleluia, aleluia, escute o que diz esse louvor neste momento. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está por perto. É isso que ele os trouxe montes você. e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração Aleluia. ferido. Vai recebendo sabe a graça do levantar o Vai ego recebendo a presença do caído Senhor. nas obras do mal. Ele sabe dar fim. Olha só. Eu não conheço você, nem sei sua história. Se algum problema te assola agora, Conte pra ele, fale conte. com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Só Ele. É a luz. Ele é a luz para a tua vida. Aleluia. Pode pedir que Ele está aqui. Sinta a presença Pode dele. chorar, Sinta o que poder Ele dele sobre a vai tua vida. consolar. Sinta a graça Ele dele sobre a tua entende vida teu nesta povo noite. e atende. Pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se tornar possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. E Ele está aqui para abençoar e ajudar você. Aleluia, Ele está aqui nesta noite para reescrever a história da tua vida. Aleluia.
vai buscando, vai sentindo Ele, vai sentindo. O refrigério, o bálsamo está sendo destilado sobre a tua vida. Seja renovado nessa noite, seja revestido nessa noite. Sua história, se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou sua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se tornar possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível se tornar possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. Aleluia, só Jesus. É só Jesus, mas Jesus está aqui. Aleluia. Ele faz o impossível se tornar possível. Ele conhece como que está a tua vida, como que está a tua situação, sabe o que você precisa, sabe a tua necessidade, e nessa noite Ele está trazendo consolo, nessa noite Ele está trazendo conforto, Ele está trazendo socorro. O salmista no Salmo 46, ele diz: o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Recebe o socorro do Senhor nessa noite, recebe o refúgio do Senhor nessa noite, aleluia. Ele está cuidando de você a partir de agora. A mão do Senhor está sobre a tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos na sua presença e somos agradecidos, Deus amado, porque estivemos aqui, Senhor, ouvindo, participando, apresentando, Senhor, as nossas vidas. Somos agradecidos pelas vidas que se renderam aos teus pés, Deus eterno. Meu Deus, por cada lar e família, Senhor, que cremos que estão sendo restaurados nessa hora. Deus, cura, liberta, transforma, Senhor eterno, e salva, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Nós oramos, Deus eterno, e lhe agradecemos. Amém, Jesus, e amém, aleluia.